Olá, sou o professor Mauro Trojan com o programa Fala Professor. Esse programa se destina a discutir a educação como um todo e todos aqueles segmentos que interagem com a educação. Nós vamos falar sobre mercado, nós vamos falar sobre escolas, nós vamos falar sobre música, sobre literatura. Todas as semanas nós traremos uma personalidade para o nosso programa para falar sobre algum assunto vinculado à educação. Por isso que nós já trouxemos aqui empresários, nós já trouxemos escritores, nós já trouxemos professores, diretores e assim seguiremos trazendo pessoas que de alguma forma interagem ou interagiram com a educação. E hoje nós temos um prazer muito grande. Nós temos um prazer de receber aqui o professor Agenor Basso. Professor Agenor Basso, que na verdade é bacharel em Direito e que trabalha há muito tempo no processo de educação. Então a nossa discussão hoje vai ser justamente qual é que é a lógica da alfabetização dentro da educação. Professor, é um prazer muito grande termos aqui a sua presença para discutirmos um pouco sobre educação, especificamente sobre alfabetização. Olha, a satisfação, professor Mauro, é minha. Até porque esse assunto me apaixona demais. Tendo em vista que a alfabetização é o instrumento básico para todo o resto do curso que a criança ou o adulto terá pela frente. Ou seja, ter um instrumento para conseguir assimilar conhecimento. E não adianta, conhecimento hoje é poder. Quem tem conhecimento, quem sabe, quem consegue encontrar, vamos dizer, os elementos para adquirir conhecimento, e aí estão os livros, está a internet, está o Google, ele passa a ter poder e passa a ter condições de interagir com a sociedade, retribuindo aquele conhecimento em favor da sociedade. Então eu sou um apaixonado pela questão da alfabetização, educação como um todo, mas especificamente a alfabetização, porque é a base do que vem depois. Quando se deu, professor Agenor, assim, o despertar para essa área específica da educação, que é a alfabetização, para o senhor? Na verdade, eu, saindo aqui de Caxias, que eu sou de Caxias, fui para o seminário dos laçalistas, em Carazinho, e com 12 anos, quando eu olhei meu filho com 12 anos, eu digo, mas o que eu estava fazendo com 12 anos lá? Eram tempos diferentes, né? Tempos diferentes. Mas aí, junto aos laçalistas, no seminário dos laçalistas, na verdade a formação toda é voltada para a educação. Nós temos aqui o Colégio do Carmo, nós temos o La Salle, e os laçalistas, em certa época, eram a maioria dentro dos colégios a ensinar as diversas matérias. No meu caso especificamente, então eu tive toda uma formação, fiz a Escola Normal São José em Canoas, então ali a questão pedagógica, didática, filosofia, português, ou seja, todas as matérias necessárias para que quem fosse aí logo mais professor, como eu passei a ser, tivesse condições realmente de transmitir conhecimento. Não é simplesmente, vamos dizer, eu estar em condições de ter conhecimento e não saber transmitir. Então, os professores eram exímios nesse sentido de dar condições de ser um excelente professor. Como eu fazia parte de uma turma de uns 40, vamos dizer ali o meu grupo, então o que acontecia? Você vai ensinar história, você vai ser química, filosofia, isso. E para mim, disseram, o senhor vai ensinar a alfabetizar, vai alfabetizar. Nossa, que bacana isso. E a primeira turma que eu tive como alfabetizador, eu tinha 60 crianças para alfabetizar. Mas, vamos dizer assim, estando bem instrumentalizado para essa função,
Em seguida, eu fui destinado a ir para Pelotas. E lá fiquei 5 anos. 5 anos alfabetizando. Mas já na época eu sentia que tinha que haver uma mudança nessa área da alfabetização. Já na época, professor Agenor, que época é isso? Mais ou menos, estamos aí na década de 70? 1964 a 69, 70. E já sentia isso? Já sentia, porque... Sentia o quê? Que o processo de alfabetização ele estava ficando obsoleto? O que o senhor sentia a respeito disso? Olha, houve uma disputa de métodos desde o final de 1895. Mas eu não vou ficar discutindo essa questão. E essa disputa entre métodos sintéticos e métodos analíticos, os analíticos são os ditos tradicionais, os métodos, então, analíticos, jamais partindo... até vou fazer uma comparação que então fica fácil para o telespectador. Métodos sintéticos, eles partem da base da nossa língua, basicamente a sílaba, e segue construindo essa estrutura até chegar, vamos dizer, na palavra, na frase e no texto. Perfeito. Os analíticos não partem de um texto, por exemplo, de uma história, vêm para uma frase ou uma palavra que ela tem mais força, emotiva até, por causa da criança, e chega até a base da língua. Ou seja, é do global para o sintético e depois, lógico, essa função, então ela se volta novamente para o global. Essa disputa, ela veio desde 1895, basicamente, eu estou dando assim de forma genérica, e veio até 1980, quase 100 anos. Quase 100 anos. Quase 100 anos. Ora, esta forma, essa maneira de fazer com que a criança assimilasse um instrumento, eu já percebia que tinha que mudar. Então, peraí, agora a coisa começa a ficar bem interessante. O professor Agenor me trouxe aqui uma apostila, que eu sei que é a base de todo o trabalho que ele tem, que inclusive, quando se fala em alfabetização, né, professor, não estamos falando apenas na alfabetização infantil, estamos falando da alfabetização de adultos também, Sim. Correto? E o título dessa apostila é Alfabetizar é fácil e rápido, desde que sigamos na área pedagógica a lógica e o lúdico. Exatamente. Isso é um método, né? Sim. Então nos explique isso aqui, professor. A questão, o professor Mauro, que você acabou de ler, se nós tivermos a lógica como elemento central condutor na área pedagógica, nós rompemos com essa disputa de métodos analíticos, métodos sintéticos, se rompe. Por quê? E aí eu vou dar a comparação, ela é singela, mas é objetiva. Veja só, se hoje nós entregarmos para uma criança um celular, colocarmos na frente de um computador, um tablet, em 2 toques... Ela nos ensina. Ela estará nos dando aula. Exatamente. Ela estará nos dando aula. Ora, você imagina o seguinte, a criança de 2 anos, 3 anos, já nos dizendo, não, mas isso aqui a gente faz assim, assim, assado. Ora, esta lógica, essa capacidade que a criança tem de entender esses instrumentos de modernidade e nos dar aula, precisa obrigatoriamente a área pedagógica, infelizmente eu não estou vendo isso, as faculdades de pedagogia e outras, adotarem como o elemento central na ação pedagógica, na instrumentalização da criança. Infelizmente não é feito. Aí vem o lúdico, certo, que é a segunda parte.
Como em alguns textos que eu escrevi há mais de 20 anos, parecia que eu estava falando ou escrevendo para as paredes. Chegou um momento em que eu, um dia sentado junto com meu filho, né, que está mais na área tecnológica, da informática, inclusive fazendo trabalhos para a Agência Espacial Europeia hoje, eu cheguei e disse assim: Daniel, eu acho que sou um dos poucos homens que se trabalhou, se formou em escola normal, que depois virou magistério, agora parece que voltou a normal de novo. Eu digo, eu acho que sou um dos poucos. E que esteve durante 12 anos em sala de aula alfabetizando. Portanto, eu tenho a parte prática e a parte teórica. Eu preciso dar uma contribuição nessa área. Foi o que eu disse para ele. Eu vou fazer isso. Resultado, realmente, com ele, junto com esse meu filho, inclusive porque ele digitava e fazia tudo, até 2 da manhã, 3 da manhã, acabei fazendo livro, material didático para as crianças, lúdico, material complementar também lúdico para as professoras, para que elas pudessem interagir com a criança, e iniciei 42 programas de TV, tá? Que então, esse conjunto de elementos poderiam ser utilizados em qualquer parte do mundo onde houvesse, vamos dizer, nós tivéssemos a língua portuguesa como elemento de comunicação. As 3 partes iniciais, tudo bem. Eu aguentei no osso do peito, paguei, fiz e passei a aplicar. Na parte de TV, como nós temos aqui agora esse programa, é caro. E eu tive a oportunidade de, inclusive, participar da elaboração de programas de TV. 1 minuto, 2, 30 segundos é um dinheirão. É um dinheirão. Então, essa parte eu acabei não fazendo. Fiz uns 10 programas que estão disponíveis no Facebook, mas são assim muito formais. Sobre esse processo. Sobre esse processo. Que inclusive diz aqui que as crianças podem ser alfabetizadas em 4 meses. Sim, em 4 meses. Se você utiliza, professor Mauro e telespectadores, se utilizarmos a lógica que a criança imediatamente entende, é uma coisa assim impressionante. No início, o senhor fez um comparativo entre o analítico e o sintético. Sim. O analítico que sai da sílaba e vai para o texto, e o sintético que sai do texto. Aonde o senhor enquadraria esse processo? Em nenhum deles. Nenhum deles. Em nenhum deles. Porque nós rompemos essa disputa de métodos. Mas a lógica, ela atrai elementos positivos de ambos. E vou dar o exemplo. Na questão lúdica e lógica, como é que nós podemos fazer com que o alfabetizando, em qualquer faixa, imediatamente entenda como funcionam aqueles símbolos abstratos que a humanidade levou, professor Mauro, 4.000 anos para chegar aos 26 símbolos abstratos que hoje para nós é natural. Foram 4.000 anos, que é o alfabeto. Ou seja, os fenícios, muito comerciantes, precisando de alguma coisa assim bem prática para ter anotado ali o que eles faziam, foram os que saíram do pictórico, ou seja, da imagem, para o símbolo abstrato, dando vida a um símbolo abstrato. Foram 4.000 anos. E os gregos acrescentaram as vogais, tá? Na Grécia acrescentaram as vogais. E aí passamos a ter esse instrumento maravilhoso, genial, que o homem soube construir para transmitir conhecimento. Maravilha. Então, o que eu acabei fazendo? Ora,
A criança, nesta fase dos 5 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ela gosta de fazer coleções. Aí o que eu elaborei? Digo, não, peraí, então vamos fazer álbuns, álbum de figurinha. E resultado, mandei fazer um conjunto de figuras em que a criança preenche álbum. Então, o primeiro álbum tem só 5 vogais. O segundo tem 17 sílabas simples. E o terceiro tem 20 encontros consonantais. Já são palavras. Ou não encontro, por exemplo, brá, trá, crá, lhá, oão. Então, esse seria o terceiro. Só que acontece o seguinte, trabalhando psicologicamente com a criança, porque o professor tem que trabalhar psicologicamente com a criança, o que se faz? O primeiro álbum das 5 sílabas, ela ganha aquele álbum. Mas aí, como são, vamos dizer, símbolos fáceis, né? A abstração deles, o A, o E, o I, o O, U, em 2 toques ela consegue preencher o álbum. O que acontece com as crianças? Terminei. Ela terminou. Ela sente fisicamente que ela terminou uma etapa. Mas acontece, telespectadores aqui, o meu amigo Mauro, outro fator importante acontece. Só com as sílabas nós conseguimos dar expressões que têm sentido. Ai, eu ia, ao. A criança não entende? Claro que entende. Entende. É uma expressão e ela entende. E a partir disso ela se sente segura. Todas as professoras que me deram retorno disseram assim, mas a criança se sente segura. Claro, ela terminou uma etapa, fisicamente ela tem ali o álbum que ela completou, com figurinha que ela coloriu, que ela colou, que ela recortou. Ela trabalhou algo que é dela. Mas existe um outro componente importantíssimo. A família acompanha o que está acontecendo com a criança. Mas tu não ganhou uma figurinha hoje? Então envolve a família, um processo pedagógico singelo, mas lúdico e lógico. Então a criança ganhou o primeiro álbum, preencheu o primeiro álbum, já sabe ler o que está ali no álbum. E aí, o outro elemento psicológico de entusiasmar a criança, ela ganha, ela conquistou o segundo álbum, tá? E aí a gente já parte para a sílaba, a base da nossa língua, a sílaba. Mas ela já praticou a essência no primeiro. E da sílaba? Aí a sílaba, com a sílaba, que então é ma, juntando as sílabas, né? Tu já passa a fazer palavras, tu já consegue fazer frases, e o entusiasmo da criança imediatamente se projeta e ela aí já pergunta para algum coleguinha, ou em casa, ou antes de iniciar a aula, professor, mas eu queria ganhar mais uma figurinha. Mas olha, professor, infelizmente nosso tempo é curto, né? Sei. Mas, mas isso aí é pano para muita manga, né? Sim. Eu gostaria, e nós vamos ter que fazer outros programas, porque eu gostaria de saber a sua opinião sobre o processo de alfabetização no Brasil, sobre a erradicação da alfabetização, sobre a proposta de alfabetização que o nosso secretário, o senhor Carlos Nalim, tem, né? Enfim, tem muita coisa. Só que antes de encerrar o programa, tem uma pergunta que eu não vou deixar engasgada aqui na minha garganta, que é o seguinte: esse método funciona para adultos? A lógica e o lúdico
justamente rompendo essas disputas, olha, lá em Cacique Dobre para os índios. Para os índios, alfabetizar índios. Eu fui lá, Mas levei material lá. Que bacana. Em Vacaria, para adultos. Até a professora Suzana disse assim... Índios em Cacique Dobre, adultos também. Índios adultos. Não, aí seria voltado para criança. Para as crianças, certo. Só que, que eu preciso dar um testemunho do que aconteceu lá. Eu recebi a informação de que o cacique, vendo que poderia... Não, você não vai usar tudo. Entrou a política na alfabetização até na tribo. Não, eu fiquei decepcionado porque levei tudo lá e aí me informaram que professor, não puderam usar tudo porque assim, havia uma disputa de poder logo em seguida. Mas em Vacaria, a Suzana disse para a coordenadora, tipo faz aqui, que em 3 meses ela iria alfabetizar os adultos. Pois eu fui convidado, estive lá, estava o inspetor, estava o pessoal, todo mundo lá. Em 3 meses alfabetizou, inclusive o empresário que era dono de empresa e não sabia ler. Tá? Vacaria, então, adultos. Jaquirana, para crianças que estavam com problema na alfabetização, já estavam no 3º ano, mas no ano seguinte parece que aplicaram já no início. Tramandaí, para criança em currículo normal. Aqui, no caso Murialdo, também, Porto Alegre, para crianças em escola infantil. Aqui na Algodão Doce, para crianças na escola infantil. Na educação infantil. E em São Leopoldo, para crianças surdas. Surdas. As professoras lá, orientavam a professora e a outra ficava com 2 turmas e vinha, eu passei quase uma tarde lá fazendo isso aí. O que acontece? Justamente a utilização da lógica que deveria ser utilizada como, vamos dizer, fio condutor de todo esse processo, infelizmente não, dentro das faculdades de pedagogia, não entra na cabeça desse pessoal. Isso, com certeza, nós vamos discutir, porque é um programa interessante também na área de educação. Nós vemos se o ensino superior está instrumentalizando os professores que de lá saem para, na verdade, usarem essa ferramenta no dia a dia das escolas. Vamos ter que conversar de novo, professor. O senhor já está desafiado. Professor Agenor Basso, foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco nesse programa de hoje e, mais uma vez, digo, conto com o senhor para outros programas também. Estou à disposição, deixei inclusive um material aí, porque tem muita história, tem muita questão a ser analisada, inclusive, só para terminar da minha parte, estou questionando, escrevi, inclusive, do que está acontecendo agora no Brasil. Estão voltando o método fônico, tá? Ou seja, estamos voltando à disputa de modelo, retroagindo. Enviei, me coloquei à disposição para o Carlos Nadalim, para o ministro que saiu. Esse material, a presidente anterior, secretário anterior, olha, todos os deputados federais e senadores receberam um resumo disso aqui. Mas acontece que é a dificuldade que nós temos no Brasil. A dificuldade de mudar, principalmente na área pedagógica. Então, professor Mauro, estou à disposição. Realmente foi assim quase que um aperitivo. Vamos tomar todo o drink, então, não tenha dúvida. Foi um prazer, mais uma vez eu digo, receber aqui o professor Agenor Basso, nessa conversa aí sobre a lógica da alfabetização e tenho certeza que nós vamos dar continuidade a isso, inclusive porque essa fala final ela é muito impactante. Mais uma vez, a política está, na verdade, criando obstáculos para o desenvolvimento da educação nesse país. E a gente sabe que a gente briga há muito tempo com a questão educacional nesse país, correto? Pois bem,
Você está acompanhando o programa Fala Professor, eu sou o professor Mauro Trojan e hoje nós tivemos o prazer de entrevistar o professor Agenor Basso. Nos acompanhe todas as quartas-feiras à noite, às 20 horas, nós estaremos sempre trazendo uma personalidade para falar a respeito de educação em qualquer um dos seus segmentos de abrangência. Nos acompanhe pela bitcontv.com.br ou pelas redes sociais, seja o YouTube, o Face, o Instagram ou o Twitter. Foi um prazer imenso estarmos novamente com todos vocês. Fiquem com Deus. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.